Vamos seguir analisando agora sistemas onde ocorre transporte de matéria. Vamos ver agora a equação de Gibbs-Duhem. Bom, na aula passada a gente viu a equação de Euler, essa equação aqui. U igual a Ts menos PV mais μn. Bom, o que acontece se nós diferenciarmos essa equação? O resultado vai ser esse aqui. du igual a TdS mais SDT menos PDV menos VDP mais μdn mais n dμ. Tem algo errado nisso aqui? Não. Matematicamente está tudo correto. O que eu fiz foi utilizar a regra do produto. Vai dar TdS e SDT. Tudo positivo. A diferencial de PV vai ser menos PDV menos VDP. E a diferencial de μn vai ser μdn mais n dμ. Está tudo correto. Mas a gente já conhece uma expressão para du. E a expressão que a gente conhece é essa aqui. du igual a TdS menos PDV mais μdn. Qual a origem disso? Primeira lei da termodinâmica, tendo inserido a segunda lei da termodinâmica aqui. E considerando agora um termo de transporte de matéria. Ambas equações estão corretas, mas elas têm diferenças. Quais são as diferenças? Bom, o termo TdS está aqui, o termo menos PDV está aqui, e o termo μdn está aqui. Parece ter coisa em excesso. Qual é a conclusão que se chega a respeito desses outros termos? A conclusão é que SDT menos VDP mais N dμ é igual a zero. Essa é a chamada equação de Gibbs-Duhem. Pronto, é isso. Isso é a equação de Gibbs-Duhem. Sob temperatura e pressão constantes, se considerar temperatura e pressão constantes, como que vai ficar essa equação? N dμ igual a zero. Isso para um componente, mas para vários componentes é mais interessante que a gente trabalhe dessa forma aqui. Somatório em I de N dμ I igual a zero. Interessante, então, a gente vai trabalhar com essa equação aqui, e esta equação ela é bastante importante também. Dela a gente pode tirar a equação de Clapeyron, que é utilizado para descrever processo de mudança de fase. Vamos reescrever elas e analisar. O primeiro caso que a gente tem, então, é essa aqui, SDT menos mais N dμ igual a zero. Isso aqui pode ser escrito de uma outra forma. Posso escrever N dμ igual a menos SDT mais VDP. Se eu dividir tudo por N, dμ vai ser igual a menos S molar dt mais V molar dP. E dessa forma aqui que se chega depois na quarta área, na última área, quando estiverem estudando equilíbrio de fases, se chega na equação de Clapeyron, que descreve os processos de mudança de fase. Tá? A outra equação que eu escrevi, a outra forma, que é a mesma equação na realidade, só que para temperatura e pressão constantes, é somatório em I de Ni dμ I igual a zero. Essa é a equação de Gibbs-Duhem para temperatura e pressão constantes. Vamos verificar aqui agora um exemplo do que ocorre num processo onde eu tenha, por exemplo, uma mudança de fase. E o que essa equação é capaz de descrever? Vamos imaginar que a gente tem aqui um sistema com duas fases. Tá? Vou chamar aqui de fase 1 e aqui de fase 2. E que pode estar ocorrendo mudança de fase, isso é, transporte de matéria de uma fase para outra. Isto é, N, I está mudando e N2 também está mudando.
Como que a gente escreve essa equação para esse caso aqui? Vamos escrever aqui 1 e aqui 2, para ficar mais fácil. Isso vai ficar N1 dmi 1 mais N2 dmi 2 igual a 0. Posso escrever da seguinte forma: N1 dmi 1 igual a menos N2 dmi 2. O que essa equação aqui está nos dizendo? E o que ela tem que ver com o fato de que está ocorrendo o transporte de matéria entre duas fases? Isso aqui a gente pode pensar, por exemplo, que uma mistura gelo e água líquida, onde o gelo está fundindo. Então, o que está ocorrendo no momento que tu tem uma certa quantidade de água na fase sólida junto com a água na fase líquida e que a parte sólida, a fase sólida, está derretendo, está fundindo? O que está ocorrendo é o seguinte: está diminuindo a quantidade de matéria na fase sólida e aumentando a quantidade de matéria na fase líquida. A quantidade de matéria total, global, do sistema não muda. Pela primeira lei da termodinâmica, nem massa vai ser criada, nem vai ser destruído. O que está ocorrendo ali é uma transformação, tu tem simplesmente uma mudança de fase. Então, está diminuindo a massa de uma das fases e aumentando a massa da outra fase. O que a gente pode concluir olhando para essa equação aqui? Se N1, por exemplo, está diminuindo, significa necessariamente que N2 está aumentando. Por quê? Porque está ocorrendo transporte da fase 1 para a fase 2. Então, sempre que este valor estiver diminuindo, significa que este valor está aumentando. Às custas do quê? Se esse aqui está diminuindo, significa necessariamente que este potencial químico aqui ele é maior do que este potencial químico aqui. O que está acontecendo? Se tu tem uma diferença de potencial, vamos supor que isso aqui seja um determinado valor de potencial com relação a este, o que ocorre é que sempre vai ocorrer uma migração de matéria no sentido de diminuição do potencial químico. Como a gente viu na aula passada, potencial químico é energia livre molar. E uma coisa que a gente já estudou é que sempre que a energia livre diminuir, o processo é espontâneo. Significa, portanto, que se numa dessas duas fases o potencial químico é menor, massa vai migrar da região de maior potencial para a região de menor potencial. E como a gente viu também, potencial químico, ele é o quê? Derivada de G com relação a N, a T e P constantes. Significa que esse estudo que a gente está fazendo ocorre numa determinada temperatura e numa determinada pressão. Então, depende dos valores de temperatura e pressão. Se eu modificar os valores de temperatura e pressão, esta condição toda vai ser diferente, pelo fato de que eu estou trabalhando em temperaturas e pressões diferentes. Isso vai ficar mais claro quando se estudar equilíbrio entre fases. Porque você sabe, por exemplo, que a 0 graus Celsius, na pressão de 1 bar, a gente tem um equilíbrio sólido-líquido. Na água, quer dizer, vocês têm uma certa massa de água na fase sólida, uma certa massa de água na fase líquida, o que se estabelece é um equilíbrio dinâmico, onde as massas das duas permanecem constantes. Agora, o que acontece se eu baixar a temperatura desse sistema? Isto é, anteriormente eu estava considerando aqui uma temperatura de 0 graus Celsius, uma pressão de 1 bar. Se eu baixar a temperatura para, por exemplo, menos 10 graus Celsius, o que vai ocorrer? O potencial químico da água, nesta temperatura e pressão, ele é menor para a fase sólida do que para a fase líquida. E como os sistemas vão sempre migrar para regiões onde o potencial químico é inferior, o que vai ocorrer é que uma certa massa de água na fase líquida vai ter que sofrer uma mudança de fase para a fase sólida. Então, o que acontece? Se tu está numa região onde o potencial químico é inferior numa determinada fase, esta fase será mais estável e todo o sistema vai migrar para essa região mais estável. Neste caso que eu falei, por exemplo, de uma mistura de água líquida com água na fase sólida, se a temperatura é baixa o suficiente e a pressão também é compatível, vai ocorrer um processo de solidificação. O contrário aconteceria, por exemplo, se tu tem lá um sistema em equilíbrio sólido-líquido e aí tu aumenta a temperatura para, por exemplo, 25 graus Celsius e mantém a pressão em 1 atm. O que vai ocorrer? Toda a parte que for sólida naquele equilíbrio vai fundir
Por quê? Porque o potencial químico da água na fase líquida ele é inferior. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês um gráfico de potencial químico versus temperatura, que a gente vai ver na próxima aula.